Boa noite, meu nome é Luiz Catarino. Vamos dar sequência aqui às nossas aulas da ON, né? A gente estava feito o avanço do carro em relação à aula passada. Então a gente vai fazer, a gente fez esse avanço. Fizemos também fiz agora também o recua, né? Qual que seria a situação do recua, né? Só para a gente dar uma sequência aqui. Então eu fiz o comando ligado, máquina em manual, não havendo parada de alarme, na tela, lembra que a gente viu na aula passada que o valor aqui, a tela 10, para você chamar tem que ser end comercial 16, o valor 16 no D1. Aí a gente consegue comparar. Quando a gente estiver nessa tela aqui, esse sinal vai ser acionado. No D22 no 1, que é o que? Por que 1, né? D22 porque a questão aqui seria no valor 1, porque a gente quer o recua elevador. Então a gente está fazendo aqui o recua. O sensor de avançado do elevador está atuado. Aí você aperta o botão de recua, ele vai recuar. Só vai haver o corte desse sinal quando o sensor de recuado for atuado ou houver um alarme de parada imediata. Esse é o ponto em questão. Agora a gente vai fazer um bloqueio aqui, tá? Bloqueio do avança elevador na posição do carro recuado. Então o elevador nunca vai poder avançar. A gente vê aqui o videozinho. O elevador nunca vai poder avançar na posição do carro recuado com agarre em 90 graus. Esse é o nosso ponto. Então vamos lá, né? Então a gente vai fazer aqui, ó. Vai fazer aqui. Então a gente dá um Ctrl C, Ctrl V na tela do elevador, Ctrl C, Ctrl V. A gente vai, em vez de usar aqui o 1, que é recuado, a gente vai usar o 0, que é avançado. Então a gente está fazendo o bloqueio do avanço do elevador na posição do carro recuado. Então aqui vai ter que estar o carro recuado, que é 1.00. Ele é o carro recuado. E também vai precisar do que, né? Ele não pode, o que a gente disse, né? Não pode estar essa garra em 90 graus. Então o que acontece? Né? Para ver o bloqueio, ele tem que estar em 90 graus. Aí há o bloqueio. Então 1.05 ele seria o garra em 90 graus. Estando os dois nessa condição, ele vai bloquear o nosso movimento. Então seria, aqui eu vou pôr um keep 6.03. Eu já fiz o programa antes para testar, então eu já deixei aqui. Então aqui, ó, ele é o bloqueio do carro. Quando é que o carro não vai estar bloqueado, né? Quando não vai haver o bloqueio, né? Quando ele não vai poder fazer o bloqueio. Quando o carro estiver recuado e também o sensor estiver em 0 graus. O sensor da garra do giro. Então, quando houver essa condição, o sensor do carro recuado mais a garra do giro, não vai haver o bloqueio. Ele vai mandar esse keep para 0 e ele não vai funcionar, né? Então isso seria o que? O bloqueio do avança elevador na posição do carro recuado. Só vai bloquear quando o sensor do carro estiver, o sensor do carro está recuado, o carro recuado e agarra em 90 graus. Se não tiver em 90 graus, não tem, né? Se tiver aqui, não precisa do bloqueio. Vamos fazer o outro aqui, ó, bloqueio do elevador na posição do carro avançado. Então essa vai ser o nosso outro ponto. Então vamos pegar aqui tudo a mesma coisa, né? Até aqui, Ctrl C. Vamos dar um Ctrl V. Então até aqui a gente entendeu, né? Precisamos do comando ligado, da máquina em manual, do alarme de parada imediata. Está na tela do elevador, que é o D116, como está aqui, né? Como a gente viu na aula passada, D1, D memória 1, que está aqui, no 16. O D1, só para lembrar para vocês, está aqui, né?
A gente viu que a gente D1, o dado de memória 1 é as nossas telas, né? Então a gente precisa disso. Então D1 no 16, só que a gente precisa o quê? No valor D22 no 0, que é o avanço elevador. Então vamos lá. D22 no valor 0, é um comparador. Aqui são, se tiver na tela, é um sinal de igualdade. Então está dizendo que está na tela tal. Para haver o bloqueio do elevador na posição do carro avançado, primeiro o carro tem que estar avançado. Então seria 1.01, né? Carro, sensor do carro avançado. Esse é o nosso, eu sei disso porque a gente já fez nas aulas passadas esses sensores aqui, tá vendo? Então aqui é o nosso hardware, né? Que é os sensores do nosso hardware. Então, o que acontece, né? Então a gente vem aqui no sensor de avança para ver o bloqueio do elevador. Bloqueio do elevador do avança, bloqueio do avança, elevador na posição do carro avançado. Então o sensor tem que estar avançado e o sensor não pode estar o quê? Em 0 graus. Ctrl C, Ctrl V. Estando em 0 graus, aí há o bloqueio. E vamos colocar um keep, e é o atalho para New Instruction 6.04. Então, o bloqueio do avanço do carro, né? Bloqueio do avanço do elevador. Aqui, bloqueio do avanço do elevador na posição do carro avançado e o giro da garra em 0 graus. Então, ele não pode estar em 0 graus. Quais são as condições, né, de não haver esse bloqueio? Primeiro, o sensor tem que estar avançado, o carro tem que estar avançado, e o sensor de 0 graus, aqui tem que ser ao contrário, tem que estar em 90. Estando em 90, ele faz um bloqueio então ele não seta essa memória, né, essa CIO 6.04. Por quê? Porque eu tenho o sensor do carro avançado e tenho o sensor em 90 graus. Nessa condição, não precisa de bloqueio. O sinal vai vir aqui e vai resetar esse bloqueio. Então, não vai haver esse bloqueio. Do mesmo modo, no carro recuado. Estando o carro recuado e o sensor a 0 graus, ele não seta o alarme de bloqueio, né? De bloqueio do avança carro. Aí a gente coloca esses valores aqui, ó, 6.04 e o outro 6.03. Então esses são os nossos bloqueios para que o carro não, porque o carro vai avançar aqui, tá? Então como é que a gente vai fazer agora o intertravamento do carro nas bobinas, né? Que seriam o quê? Seriam as bobinas, né? Então a gente tem o avança carro, o recua, o avança elevador, 6.0, 6.2, o 6.2 é o recuo elevador, o 6.3 é o bloqueio de avanço do elevador na posição do carro recuado, e o 6.4 bloqueio do avanço do elevador no carro avançado. Então vamos fazer aqui como a gente fez no carro, né? Então a gente vamos colocar, ó, recua carro, saída digital. Então vamos colocar aqui, ó, recua elevador na saída digital. Qual seria a saída digital que recua o nosso carro, né? Então vamos ver no Excel. Então seria qual saída, né? A saída física do CLP seria aqui, ó, recua 101.02. Então a gente colocaria aqui saída digital 101.02. Esse seria o nosso recua carro. O recuo elevador, o nosso avança elevador na saída digital seria o 101.003, né? Que ele seria aqui, ó, 101.03, avança elevador. Se você quiser colocar até esse nome aqui, esse tag da bobina da válvula da Festo, né? Então você pode até colocar aqui, ó. Aí vocês colocam aqui assim, ó, entre parênteses, né? A gente pode colocar YP 100.000.2. Seria essa primeira válvula que está aqui, né? 1000.2 e a outra 1000.3. A gente pode até fazer isso no carro depois, né? YP 1000.3. Então essas seriam as nossas válvulas, né? Então como que a gente vai fazer esses movimentos?
Então Ctrl C, Ctrl V, isso sempre é o básico, né, para a gente conseguir fazer um movimento. A tela tem que estar no elevador, na tela do elevador, né? Então os dois precisam estar, tanto o avança como o recua, precisa estar nessa tela, que essa tela seria o D1 no end comercial 16, como a gente já estudou antes. E a gente precisa o quê? Para o recua, precisa estar o quê? Então a gente vem aqui, ó, e para o recua precisa estar o quê? Igual, né, com o comparador. Para o recua tem que ser end comercial 1 D22, tá? Porque é o recua, é o valor de recua. Se a gente for lá, é o valor de recua. D22 no 1, recua carro. Esse é o nosso ponto em questão, né? E ele vai avançar quando, né? Quando o 6.2, o 6.0 estiver dentro. Então a gente vem aqui, quando o 6.2, 6.0 do C, o 6.0, essa memória estiver acionada. Então a gente vem aqui, dá um C, que é o atalho, 6.02. Esse é o nosso recua. Bobina, a gente quer fazer a bobina agora 101.02, digita O no teclado, New Coil, aí você coloca 101.02. Pronto, já está aqui, ó. Recua, aqui, ó, YP 100.002, recua elevador. Fazer a mesma coisa aqui. Aqui seria o que? O I, que é o atalho, né, no teclado, para New Instruction. Colocaria o que? Sinal de igual, porque a gente quer fazer uma comparação aqui na tela. Então a gente colocaria o que, né? End, só que agora o valor 0. Por que o valor 0? Porque é o avanço elevador. No D22, que é o D22 é o que? A memória que está nessa essa faixa é D22, ó. D22 no valor 0, avanço elevador, né? Então é isso que a gente quer fazer. Aí qual seria o C, que é o atalho para New Contact? 6.01, né? Isso, pronto, isso já está o intertravamento feito. Agora a gente quer acionar a saída digital 101.3. Digita O, que é o atalho, 101.03. Ele vai ser o que? A nossa bobina YP 100.3, né? E essa vai ser a nossa. Então esse intertravamento aqui foi feito desse jeito, né? Então a gente vai fazer, lógico, né? Quando a gente vai testar numa máquina física, sempre a gente esquece de alguma coisa. Isso é normal, né? Então não tem como a gente não fazer, falar assim, vai rodar 100%. Por isso que exige que na prática você teste a máquina antes, faça o startup, né? Do equipamento, da máquina aqui em questão. Porque às vezes você esqueceu de alguma lógica. Mas quanto mais projetos você faz, mais fácil fica de você entender como a máquina funciona. Por isso que é bom, que nem a gente aqui, ó, ver o funcionamento da máquina, o passo a passo, né? Então a gente tem que ver o passo a passo da máquina para entender como que as coisas funcionam e como os alarmes são criados, né? Então a gente vai ver isso também em relação ao ponto do quando a gente for fazer automático. Então a gente tem que fazer um passo a passo muito bom para poder fazer esse intertravamento, né? Mas no caso aqui do carro, seria mais ou menos isso, tá? O recua, o avança, né? Do elevador, e aí os dois bloqueios do avança, né? Porque o recuar, não importa se a garra está 90 ou a garra está 0. Não importa, né? Porque a gente não está vendo isso. Porque como ele vai sair de cima da peça, não tem problema. O maior perigo aqui, se vocês verem, é trombar quando avança. Trombar a máquina só vai ser no avança, só no avança. No recua não tem como trombar a máquina, né? O elevador não tem como trombar em nada. Agora no recua sim, no avança sim. No recua do elevador não tem como trombar ou derrubar as peças ou derrubar a caixa aqui, nada, né? Agora no avança sim, no avança sim. Você imagina se a garra estivesse a 0 graus aqui e o elevador descesse, avançasse. Ele ia derrubar e estragar tudo, quebrar a caixa, quebrar a garra, estragar as ventosas, ia estragar tudo. Então, elevador subindo não tem nenhum intertravamento perigoso, só o perigo é no avança. Então a gente viu aqui o que a gente pode fazer nesse ponto, né? Então fizemos dois bloqueios, dois para o avança, tanto o carro recuado como o carro avançado, né? Na próxima aula eu quero testar com vocês isso daqui, né? A gente vai testar só para ver se funciona mesmo, né? Se vai dar. E a gente vai criar também os alarmes, né?
os alarmes de acionar botão de avanço, acionar botão aqui, né? Vai ter que aparecer os alarmes aqui, os alarmes não, as mensagens na faixa, aciona que nem a gente fez no carro aqui, ó. Aciona botão de avanço, aciona botão de recua, carro recuado, carro avançado e necessário, né? Temos dois intertravamentos, né? Então assim, necessário girar garra para 0 graus. Aí uma outra mensagem, necessário girar garra para 0 graus. Coisa que a gente pode até fazer agora nessa parte da mensagem aqui, ó. A gente só fez até 4, né? A gente pode acrescentar mais 2. Vim aqui no 4, vamos mudar a cor para amarelo. E aqui a gente faz assim, ó. Necessário, ó. Necessário girar garra para 0 graus. Aí a gente coloca aqui, dá um Enter, coloca uns pontinhos aqui só para, né? Como a gente fez no outro, né? Perigo de colisão. Perigo de colisão. Né? Então a gente vai fazer isso. O segundo seria o que, né? Necessário girar a garra para 90 graus. E aí a gente coloca aqui perigo de colisão. Aí a gente já fez os dois alarmes que a gente os dois bloqueios, né, para o avanço. Então a gente vem aqui, coloca amarelo, dá aplicar. Então a gente vai ter 6 mensagens aqui, né, na tela do elevador. Acionar botão de avanço, normal. Acionar botão de recua, normal. Eu estou descendo com a setinha do teclado. Aí elevador recuado no valor 2 da D23. Elevador avançado no valor 3 da D23. Aí no valor 4 da D23 necessário girar garra para 0 graus, perigo de colisão. E no valor 5 na DM23 necessário girar a garra para o quê? 90 graus, perigo de colisão. Então a gente vai fazer esses alarmes. Essas alarmes não são alarmes, né? São mensagens que vão aparecer na tela quando a pessoa pedir para avançar e caso a garra não esteja aqui, não esteja na posição correta, né? Caso o giro da garra não esteja na posição correta. Então a gente vai fazer próxima aula 37, essa aqui é 36, nós vamos fazer isso, né? Aciona o botão de avanço, aciona de acordo com a D20, aqui a D21 é do carro, mas vamos fazer com a D23. Então por enquanto é só isso que eu queria passar para vocês, né? A gente já fez aqui os movimentos, né, padrões aqui do elevador. Fizemos os 2 bloqueios, que é mais importante, para não trombar a garra com o produto. E agradeço a visualização, deixem seu like, divulguem, né, se inscrevam no canal, divulguem esses vídeos para os seus amigos no Senai, na ETEC, na faculdade de automação. E o nosso objetivo aqui é ajudar vocês a pensar como se programa uma máquina, né? E também o mais importante, se familiarizar com o programa da Onro, né? E lembrando que a Onro é um CLP muito bom mesmo, né? Ele é bem intuitivo e divulgar, né, esse CLP que é importante. Agradeço a atenção então, muito obrigado e até a próxima aula.